Meu telefone tocou às 6 da manhã. Era uma mensagem da Lucy, minha filha. Obrigada pelo dinheiro, mãe. Agora eu e o Richard podemos viver a vida que sempre quisemos. Não tentem nos encontrar. Meu coração congelou por um instante. Depois disparou tão forte que achei que fosse se partir do meu peito. Corri para o quarto de hóspedes, onde havia deixado a mala preta com 15 milhões de dólares. A mala estava aberta, completamente vazia. Lucy e Richard tinham desaparecido de madrugada, levando o que acreditavam ser toda a minha fortuna. Afundei na beira da cama, segurando o telefone com as mãos trêmulas. Li a mensagem repetidas vezes. As palavras me perfuraram como facas. Não tentem nos encontrar, como se eu fosse uma estranha. Como se eu não fosse a mulher que a criou sozinha por 22 anos depois que o pai a abandonou. Como se eu não tivesse trabalhado em turnos duplos no hospital para pagar a faculdade particular que ela tanto desejava. O quarto girou ao meu redor. O cheiro do aromatizador de lavanda que Lucy havia borrifado na noite anterior agora me dava náuseas. Tudo estava exatamente igual. A colcha rosa clara que eu havia escolhido para suas visitas. As cortinas de renda que eu mesma costurei pensando em seu conforto. As fotos de família no criado mudo, mostrando-nos juntos em suas formaturas, aniversários, nossas viagens. Peguei uma fotografia. Era do seu casamento, 3 anos atrás. Eu estava ao lado dela, radiante em meu vestido dourado, segurando sua mão, enquanto Richard a olhava com aqueles olhos. Olhos que agora eu sabia estarem cheios de ambição, não de amor. Eu havia gasto minhas economias naquele casamento, $30 mil, para lhe dar o dia perfeito com que ela sonhava. A igreja adornada com flores brancas, o vestido importado de Paris, a recepção no hotel mais elegante da cidade. Mãe, você é a melhor do mundo, ela sussurrou naquele dia. Não sei o que Sisteu e o Richard faríamos sem você. Suas palavras soaram tão sinceras, tão cheias de gratidão genuína. Agora eu percebia, mesmo naquela época, eles estavam tramando para tirar tudo de mim. Cada abraço, cada eu te amo, mãe, cada visita de domingo, tudo havia sido calculado, medido, planejado para me esgotar completamente. Meus dedos percorreram o vidro da fotografia, demorando-se no meu próprio sorriso. 68 anos de vida, 45 deles dedicados inteiramente a Lucy. Sacrifiquei amor, viagens, prazeres pessoais, tudo para garantir que ela tivesse o melhor. Quando Richard entrou na vida dela 5 anos atrás, eu o acolhi de todo o coração. Um engenheiro bem-sucedido, ele afirmava. Um homem que a faria feliz, eu acreditava. O primeiro sinal de alerta deveria ter soado quando começaram a me pedir empréstimos. Pequenos no início, $1.000 para consertar o carro do Richard, $3 mil para o depósito do apartamento novo, $5 mil para algum empreendimento que planejavam abrir juntos, sempre com promessas de pagamento que nunca se concretizavam, sempre com explicações que pareciam razoáveis na época, mas que agora, em retrospectiva, eram claramente mentiras elaboradas. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem da Lucy. Eu sei que você está com raiva, mas um dia você vai entender. Nós merecíamos essa chance. Temos lutado por tanto tempo. Lutando. A palavra me queimou por dentro. Ela não sabia o que era luta de verdade. Ela não sabia o que era trabalhar 16 horas por dia como enfermeira, chegar em casa com os pés inchados e as mãos rachadas por causa dos desinfetantes, só para encontrar as contas da faculdade na caixa de correio. Levantei e fui até a janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Um amanhecer lindo, mas tudo o que eu conseguia ver era traição em cada raio de luz. Meus vizinhos começavam suas rotinas matinais. O Sr. Johnson regando o jardim. A Sra. Davis saindo para comprar o jornal. As crianças do outro lado da rua esperando o ônibus escolar.
Vida normal, rotina normal, enquanto meu mundo desmoronava silenciosamente atrás dessas paredes. Voltei para o quarto de hóspedes e sentei no chão ao lado do baú vazio. As dobradiças ainda carregavam o cheiro metálico do dinheiro que eu havia guardado ali na noite anterior. Dinheiro que saquei com cuidado, dizendo ao gerente do banco que precisava dele para uma compra grande à vista. A casa dos meus sonhos, eu havia dito, minha aposentadoria dourada depois de décadas de trabalho árduo. Mas agora, nada de casa, nada de aposentadoria dourada, apenas uma sacola vazia e as palavras da minha filha ecoando na minha mente como uma sentença de morte emocional. Fechei os olhos e deixei as lembranças me atingirem como uma avalanche imparável. Lucy tinha 5 anos quando me prometeu que um dia compraria uma casa grande para que pudéssemos ser felizes juntas. Estávamos no pequeno apartamento de 2 quartos onde morávamos depois do divórcio, comendo sopa instantânea porque naquela semana era tudo o que podíamos comprar. Suas mãozinhas gordinhas seguravam a colher com dificuldade enquanto ela dizia com aquela voz doce: "Mamãe, quando eu crescer, vou trabalhar duro e te dar tudo o que você merece." Que cruel ironia do destino. Agora, ela tinha tudo o que eu havia lhe dado, e eu fiquei com as mãos vazias e o coração despedaçado. Levantei-me do chão e fui para o meu quarto, onde uma caixa de sapatos cheia de lembranças me esperava. Peguei-a do armário com cuidado, como se fosse sagrada, e a abri na cama. Lá estavam elas, todas as cartas que Lucy havia escrito durante a faculdade. "Querida mamãe", começava uma delas. "Obrigada por se sacrificar tanto por mim. Eu sei que você trabalha nos fins de semana extras para pagar meus livros e meu alojamento", dizia uma carta. "Prometo que quando eu me formar, tudo isso terá valido a pena. Um dia eu te pagarei cada centavo, com juros, mas acima de tudo, te darei todo o amor e gratidão que você merece. Você é minha heroína." Lágrimas caíram sobre a tinta, borrando as palavras que um dia me encheram de esperança e orgulho. Peguei outra carta, dessa vez do último ano do ensino médio dela. "Mamãe, vou me formar em breve. Tenho pensado em tudo o que você fez por mim. Você nunca tirou férias porque queria economizar para os meus estudos. Você nunca comprou roupas novas porque minha educação vinha em primeiro lugar. Quando eu conseguir meu primeiro emprego como advogada, a primeira coisa que farei será levá-la para a Europa, exatamente como você sempre sonhou." Europa, essa promessa agora ecoava na minha mente como uma piada cruel. Em vez de me levar para a Europa, ela havia roubado qualquer chance de viajar, de realizar sonhos, de ter um futuro tranquilo. Continuei lendo as cartas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Promessas de amor eterno, gratidão infinita, de cuidar de mim na velhice como eu havia cuidado dela quando criança. Fui até o álbum de fotos na sala de estar. Cada página testemunhava minha devoção incondicional. Lá estava Lucy aos 8 anos, sorrindo com os dentes da frente faltando, segurando seu certificado de honra acadêmica. Eu havia trabalhado em turnos duplos por 1 mês para pagar suas aulas particulares de matemática. Na página seguinte, aos 12, posando orgulhosamente com seu novo uniforme para ir à escola particular mais cara da cidade. Eu havia vendido as joias da minha avó para pagar a mensalidade. Aos 16, radiante em seu vestido vermelho de formatura do ensino médio. Aquele vestido me custou o salário de uma semana, mas a felicidade dela parecia valer a pena. Aos 20, na formatura dela na faculdade, ela me abraçou forte e sussurrou: "Agora eu entendo. Todos os seus sacrifícios fazem sentido." Mas as fotos dos últimos 5 anos, desde que Richard entrou em nossas vidas, me atingiram mais profundamente. Eu sempre sorria, mas agora via tudo de forma diferente. Uma tristeza sutil nos meus olhos, a sensação de que algo havia mudado. Richard parecia estar sempre me avaliando, medindo minha riqueza mais do que meu coração. Lembrei-me da primeira vez que eles pediram dinheiro. Lucy tinha vindo sozinha, sentada neste mesmo sofá, chorando. "Mamãe, precisamos de ajuda. Richard perdeu o emprego e estamos com dívidas. Precisamos de $5.000 para sobreviver. Prometemos te pagar em 3 meses. Não hesitei. Ela era minha filha, minha razão de viver. Claro que eu ajudaria."
3 meses se transformaram em 6, 6 em 1 ano e 1 ano em nunca mais. Quando eu perguntei sobre o dinheiro e sempre havia uma nova desculpa, uma nova crise, uma nova promessa de que me pagariam em breve. O negócio do Richard está prestes a decolar, dizia Lucy. Só precisamos de um pouco mais de tempo. E eu, a tola, continuei esperando, continuei cedendo. Na segunda vez, pediram 10 mil. Na terceira, 15 mil. Cada empréstimo era maior que o anterior, cada promessa mais complexa, cada mentira mais convincente. Até que quase drenaram cada centavo que a Abigail havia economizado em décadas de trabalho. Mesmo assim, me apeguei à esperança de que era para minha filha, para a alegria dela, para o futuro dela. O telefone tocou novamente. Desta vez, era uma ligação, não uma mensagem. O nome de Lucy apareceu na tela. Por um breve instante, meu coração disparou de esperança de que ela tivesse mudado de ideia, de que estivesse ligando para se desculpar, de que aquilo fosse um pesadelo do qual eu logo acordaria. Respondi com a voz trêmula. Lúcio, aí tal. Mamãe, eu sei que você está com raiva, mas precisa entender. Richard e eu planejamos isso há muito tempo. Sabíamos que você tinha esse dinheiro guardado para a casa e, sinceramente, na sua idade, você não precisa tanto quanto nós. Somos jovens, temos sonhos, planos, você já viveu a sua vida. Suas palavras me atingiram como balas. Você já viveu a sua vida. Como se, aos 68 anos, eu fosse um móvel velho, descartado e inútil. Como se meus sonhos, meus desejos, meus planos não importassem simplesmente porque eu tinha envelhecido. A raiva fervilhava no meu estômago, misturando-se à tristeza até se tornar um fogo venenoso dentro de mim. Lucy, aquele dinheiro era para a minha casa, para a minha aposentadoria. Trabalhei 40 anos para juntá-lo. Minha voz tremia, não de tristeza, mas de uma fúria que crescia como uma chama incontrolável. Você é minha filha. Eu te dei tudo, tudo o que eu tinha. Como você pôde me trair assim? A risada dela cortou a linha como um tapa seco. Ah, mamãe, sempre tão dramática. Escuta, eu e o Richard vamos usar esse dinheiro para nos mudarmos para Costa Rica. Vamos abrir um hotel boutique na praia. É um investimento inteligente, ao contrário de uma casa que só suga dinheiro. Você deveria se orgulhar de que seu dinheiro finalmente está sendo usado para algo produtivo. Produtivo. Meu dinheiro, ganho com suor e lágrimas ao longo de anos da minha vida, finalmente produtivo nas mãos da minha filha ladra. E agora, onde vou morar quando não puder mais pagar o aluguel deste apartamento? Minha voz falhou, expondo minha fraqueza mais uma vez. Eu não sei, mamãe. Acho que você vai ter que arranjar um emprego de novo ou se mudar para um daqueles asilos. O Richard disse. Tem uns bem bons e baratos nos arredores da cidade. Vai ser bom para você socializar com pessoas da sua idade. O tom dela era casual, como se estivesse comentando sobre o tempo, não planejando destruir a vida da própria mãe. Desliguei o telefone com as mãos tremendo de fúria. Fiquei parada no meio da sala, respirando fundo, sentindo o peso da realidade se instalar na minha mente como cimento fresco. Minha filha não só tinha me roubado, como tinha tramado minha ruína com uma frieza que me gelou o sangue. E o pior de tudo, ela justificava tudo, agindo como se estivesse me fazendo um favor. Fui até a minha escrivaninha e peguei a pasta com todos os recibos e comprovantes dos empréstimos que eu tinha feito a eles ao longo dos anos. Espalhei tudo sobre a mesa de jantar como um detetive organizando as provas. 5 mil aqui, 10 mil ali, 15 mil para a emergência médica de Richard, que era mentira. 20 mil para um negócio que nunca existiu. Cada folha era uma facada nas minhas costas, a prova tangível de como eu havia sido sistematicamente enganada pela minha própria filha. Nos últimos 5 anos, eu lhes dei mais de $200 mil, dinheiro que economizei centavo por centavo, fazendo horas extras, me privando de pequenos prazeres, vivendo frugalmente para garantir a felicidade da minha filha. Peguei o telefone e disquei o número do meu banco. Eu precisava saber exatamente quanto restava, quais eram as minhas opções, como eu poderia sobreviver sem os 15 milhões que eu achava ter perdido. Bem,
O que eles achavam que eu tinha perdido, porque havia um segredo que Lucy e Richard não sabiam. Um detalhe que me fez sorrir, apesar da dor. O dinheiro que eles haviam pegado não era real. Na noite anterior, enquanto eu colocava a sacola no baú da Lucy, uma estranha premonição me atingiu. Algo no olhar do Richard, algo em suas perguntas sobre o dinheiro despertou meu instinto materno. Então, no último instante, troquei as notas verdadeiras por dinheiro falso que eu havia comprado anos atrás para uma peça da igreja. 15 milhões em notas falsas perfeitamente convincentes saíram de casa naquela sacola preta. Enquanto isso, o dinheiro verdadeiro esperava em segurança no cofre de um banco, paciente e intocado. Lucy e Richard haviam roubado papel pintado e provavelmente levariam dias, ou até semanas, para perceberem, especialmente se já estivessem a caminho da Costa Rica. Mas eu ainda não conseguia rir. A dor da traição era real, mesmo que o roubo fosse falso. Minha filha havia revelado sua verdadeira natureza. Ela era capaz de destruir a própria mãe sem o menor remorso. Essa ferida jamais cicatrizaria, não importa quanto dinheiro eu tivesse escondido no banco. Preparei uma xícara de chá de camomila e sentei-me perto da janela. Lá fora, a vida seguia seu curso normal. Os vizinhos seguiram com suas rotinas, completamente alheios ao drama que se desenrolava em minha casa. A senhora Davis podou suas rosas. O senhor Johnson estava lavando o carro. As crianças brincavam na rua. Uma vida simples, honesta, intocada por traições ou mentiras. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, comecei a pensar em mim. O que eu queria para o resto da minha vida? Quem era Beata Trice, além de ser a mãe de Lucy? Passei tanto tempo me definindo através da minha filha que me esqueci de que tinha minha própria identidade, meus próprios sonhos, minha própria vida para viver. O telefone tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas finalmente atendi. Beata Trice. A voz era jovem, feminina, familiar, mas um pouco diferente. É a Emily, filha da sua vizinha Linda. Ouvi vozes muito altas esta manhã e queria ter certeza de que você está bem. Emily tinha 20 anos e estudava psicologia na universidade. Eu a vi crescer de uma menina educada e atenciosa para uma jovem mulher. Sua mãe, Linda, e eu éramos vizinhas há 15 anos. E Emily era como uma segunda neta para mim, especialmente depois que Lucy se casou e as visitas se tornaram mais raras e egoístas. Estou bem, Emily. Obrigada por perguntar. Tentei parecer normal, embora as lágrimas ainda escorressem pelo meu rosto. Só uma pequena discussão de família. Nada sério. Mentir havia se tornado instintivo quando se tratava de proteger a imagem de Lucy. As palavras saíam sem pensar. Beata Trice, não minta para mim. Eu te conheço desde pequena e sei quando algo está te consumindo por dentro. Sua voz era suave, mas firme. Eu vi Lucy e Richard saírem bem cedo com malas e uma bolsa grande. Depois ouvi gritos e choro vindos da sua casa. O que realmente aconteceu? A preocupação genuína em sua voz me comoveu profundamente. Fazia tanto tempo que alguém não se importava comigo, sem esperar nada em troca, que as lágrimas voltaram a cair. Emily, acho que preciso conversar com alguém. Você poderia vir aqui? Sua mãe está em casa? Mamãe foi às compras, mas eu estou aqui. Chego aí em 5 minutos. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. 5 minutos depois, houve uma batida suave na porta. Quando abri, os olhos castanhos de Emily me olharam com uma compaixão que me fez lembrar como era ser vista como uma pessoa e não como uma fonte de dinheiro. Ela sentou-se em silêncio no sofá, esperando pacientemente enquanto eu reunia coragem para lhe te contar tudo. Falei dos anos de sacrifício, dos empréstimos não pagos, do dinheiro que eles achavam que tinham roubado. As palavras cruéis de Lucy ao telefone pairavam no ar. Emily ouvia em silêncio, sem jamais me julgar, ocasionalmente segurando minha mão para me amparar. Beata Trice,
O que fizeram com você não está certo. Isso não é amor, isso é abuso. Suas palavras foram um raio de luz dissipando a névoa da minha confusão. Uma filha que realmente te ama jamais roubaria de você. Jamais falaria com você daquele jeito. Ser mãe dela não lhes dá o direito de te tratar como propriedade. Mas ela é minha filha, Emily. Eu a amo mais do que a minha própria vida. Tudo que ponte o que fiz foi pela felicidade dela. As palavras saíram embargadas, misturadas com soluços. Talvez eu tenha que aceitar que cumpri meu papel como mãe e agora preciso me afastar para que ela possa ser feliz. Emily se levantou abruptamente do sofá. Não, é exatamente isso que eles querem que você acredite. Beatrice, você é uma mulher incrível. Trabalhou a vida toda. Criou uma filha praticamente sozinha. Foi-se enfermeira por décadas, tá salvando vidas. Seu valor não desaparece só porque sua filha escolheu ser ingrata. Suas palavras me atingiram como um choque elétrico. Fazia anos que ninguém me via como Beatrice, a enfermeira. Beatrice, a mulher forte. Beatrice, a sobrevivente. Eu só era vista como Beatrice, a mãe. Beatrice, a provedora. Beatrice, aquela que sempre dizia sim. Mas o que eu faço agora? Não posso fingir que isso nunca aconteceu. Primeiro, disse Emily, mudando o tom de gentil para estratégico. Você precisa se proteger. Eles têm acesso às suas contas bancárias? Sabem suas senhas? Podem continuar roubando de você? Segundo, você precisa decidir se vai deixar isso continuar ou se vai assumir o controle da sua vida. A palavra controle ecoava na minha mente. Quando foi a última vez que me senti no controle, tudo girava em torno das necessidades de Lucy, dos seus desejos, do que a faria feliz. Até mesmo minhas finanças eram ditadas pelo que garantiria o futuro dela. Emily, tem algo que eu não te contei. Expliquei sobre o dinheiro falso, meu pressentimento no último momento, como o dinheiro verdadeiro estava seguro no banco. Os olhos dela se arregalaram de admiração e surpresa. Beatrice, você é incrível. Seu instinto te salvou da ruína total. Mas mesmo enquanto ela falava, eu sabia que o dano emocional já estava feito. Minha filha me traiu. Ela falou comigo como se eu não valesse nada. Ela planejou me roubar com uma frieza que me gelou até os ossos. Desabei mais uma vez, mas desta vez as lágrimas eram diferentes. Não era apenas dor, era também raiva. Uma raiva aguda e justificada que começou a queimar em meu peito. Beatrice, você sabe o que isso significa? Emily se aproximou, os olhos brilhando de determinação. Significa que você tem o poder. Eles acham que roubaram tudo de você, que a deixaram indefesa, mas você está no controle. Você decide o que fazer com esse conhecimento. Suas palavras despertaram algo profundo dentro de mim, uma chama que estava adormecida há muito tempo. Poder, controle, escolha. Conceitos que eu havia esquecido que me pertenciam. Mas o que eu posso fazer? Eles são minha família. Eu não posso simplesmente excluí-los da minha vida. Por que não? Perguntou Emily. Eles já te excluíram da família deles. Disseram para você não procurá-los. Disseram que você já viveu a sua vida, que você é um fardo. Por que você deveria seguir as regras do amor incondicional se eles não seguem? Emily tinha razão, e admitir isso significava confrontar uma verdade que me aterrorizava. Fiquei em silêncio por vários minutos, deixando suas palavras penetrarem em minha mente. Pela primeira vez em anos, alguém estava me dando permissão para me colocar em primeiro lugar. O pensamento me assustava e me empolgava ao mesmo tempo. Emily, estou com medo. Se eu cortar os laços com Lucy, ficarei completamente sozinha. Ela é a única família que me resta. Beatrice, você já está sozinha, disse Emily gentilmente. A diferença é que agora você está sozinha e sendo abusada, manipulada e roubada. Se você cortar esses laços tóxicos, ficará sozinha, mas livre. Ela pegou minhas mãos nas suas. Além disso, você não está tão sozinha quanto pensa. Você tem vizinhos que se importam. Você tem uma vida inteira de experiência. Você tem recursos que eles nem imaginam que existam. Ela tinha razão. Por anos, eu estive tão focada em Lucy que negligenciei outras conexões, outras fontes de afeto humano. Linda sempre foi gentil.
O Sr. Johnson acenava todas as manhãs. A Sra. Davis trazia verduras da sua horta. Havia uma comunidade ao meu redor que eu havia ignorado completamente. Preciso de um tempo para pensar. Levantei-me do sofá e fui até a cozinha preparar outra xícara de chá. Emily me seguiu, claramente determinada a não me deixar sozinha neste momento crucial. Sabe o que dói mais? Não é só o fato de terem me roubado, é que mentiram por tanto tempo. Cada eu te amo, mãe, cada abraço, cada visita de domingo. Tudo era falso, ou talvez nem tudo. Talvez Lucy tenha me amado um dia, mas Richard a tenha influenciado negativamente. Talvez ela seja tão manipulada quanto eu fui. Emily se encostou no batente da porta da cozinha. Isso pode ser verdade, mas não muda o fato de que ela te magoou profundamente. Você precisa se proteger. A chaleira apitou. Despejei a água quente sobre o saquinho de chá. O aroma familiar me acalmou um pouco. Emily, se você estivesse no meu lugar, o que faria? A pergunta soava perigosa. Eu sabia que a resposta dela poderia mudar o rumo da minha vida. Ela me olhou com uma confiança tranquila. Se eu fosse você, assumiria o controle. Deixaria que eles descobrissem por si mesmos que o dinheiro é falso. Deixaria que chegassem à Costa Rica, fizessem seus planos, talvez até gastassem algum dinheiro de verdade, só para perceberem que tudo é uma ilusão. Seus olhos brilhavam com uma justiça poética que achei estranhamente satisfatória. Isso seria cruel, protestei fracamente. No entanto, uma parte de mim já saboreava a ideia. Eles estavam longe de casa, em um país estrangeiro. Se descobrissem a verdade, ficariam perdidos. Beatrice, eles foram cruéis com você primeiro. Roubaram você, humilharam você, disseram que sua vida não vale nada. Por que você deveria ser a única a demonstrar compaixão? As palavras de Emily eram inegáveis. Meu telefone tocou. Richard. Hesitei, então Emily fez um gesto para que eu atendesse. Alô, Richard. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Beatrice, eu sei que você está chateada, mas eu queria explicar por que fizemos o que fizemos. Explicar por que vocês roubaram minhas economias? O sarcasmo escapou antes que eu pudesse impedi-lo. Emily sorriu e me deu um leve aceno de aprovação. Olha, não chame isso de roubo. Pense nisso como um investimento no futuro da sua família. Lucy e eu vamos fazer algo grandioso com esse dinheiro. Minha família? Richard, você acabou de me roubar e me expulsar da minha própria família. De que futuro você está falando? Meu tom agora era firme, alimentado pela raiva que Emily ajudara a inflamar. Além disso, estou curioso. Você já verificou se todo o dinheiro está em ordem? Houve uma longa pausa do outro lado da linha. O que você quer dizer com isso? Sua voz havia perdido a arrogância confiante de sempre. Nada importante. Eu só queria saber se você teve tempo de contar tudo, se as notas estão em bom estado. Beatrice, não brinque comigo. Tem alguma coisa que precisamos saber sobre esse dinheiro? Agora ele parecia nervoso, quase paranoico. A semente da dúvida havia germinado. Richard, meu filho, foi você quem decidiu roubar o dinheiro sem me consultar. Agora você terá que arcar com as consequências das suas escolhas. Desliguei o telefone com um sorriso que não sentia há anos. Emily bateu palmas suavemente. Isso foi perfeito. Você vai deixá-los loucos de preocupação. Era verdade. Ele provavelmente passaria horas checando obsessivamente cada nota, procurando por alguma falha. Emily, eu me sinto diferente, como se tivesse acordado de um sonho muito longo, e era verdade. Pela primeira vez em décadas eu senti algum controle sobre a minha vida. É libertador, não é? Perceber que você não precisa ser a vítima da sua própria história. Voltamos para a sala de estar e eu me sentei em frente ao espelho acima da lareira. A mulher que me encarava tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, mas havia algo novo em sua expressão. Determinação, força, uma chama que havia sido sufocada por muito tempo. Emily, sabe de uma coisa? Vou fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Levantei-me e fui até minha escrivaninha, onde estava meu talão de cheques. Vou cancelar todos os cartões de crédito extras que dei para Lucy e Richard. Vou trocar todas as senhas das minhas contas. Vou assumir o controle total das minhas finanças. Excelente! E o que mais? O entusiasmo de Emily era contagiante.
Vou viver minha vida. Vou usar meu dinheiro para mim mesma, viajar, comprar roupas bonitas, jantar em restaurantes elegantes, fazer todas as coisas que me neguei enquanto economizava para o futuro da Lucy. Pela primeira vez no dia, minha mente estava clara, focada. A traição da minha filha tinha sido dolorosa, mas também um presente inesperado. Me libertou de uma prisão emocional na qual eu nem sabia que estava presa. Passei o resto da manhã fazendo ligações que deveria ter feito anos atrás. Primeiro, para o banco, para cancelar todos os cartões extras que Lucy e Richard tinham. O atendente... Ela me perguntou se eu já havia sido vítima de fraude, e pela primeira vez respondi honestamente: sim, fui enganada pela minha própria família. Então, comecei a trocar todas as senhas das minhas contas online, do banco às redes sociais que eu raramente usava. Cada nova senha era como fechar uma porta que eu havia deixado aberta por tempo demais. Emily ficou comigo durante todo o processo, mantendo o ritmo, garantindo que eu não perdesse o ímpeto de autoproteção que finalmente havia conquistado. Beatrice, você está com fome? Fiz uns sanduíches. Emily apareceu na porta do meu escritório improvisado, segurando um prato como uma pequena oferenda de normalidade. Eu não comia desde ontem, e de fato, percebi que não tinha comido mesmo. Entre proteger o dinheiro e lidar com o choque da traição, eu havia me negligenciado completamente. Sentamos à mesa de jantar, cercadas pelos recibos espalhados de empréstimos não pagos. Emily os examinou cuidadosamente. Beatrice, isso é uma clara evidência de abuso financeiro. Se você quiser, pode processá-los. O pensamento era ao mesmo tempo aterrador e estranhamente tentador. Não sei se conseguiria. Ela ainda é minha filha. As palavras saíram automaticamente, um reflexo moldado por anos protegendo Lucy das consequências de seus atos. Emily olhou para mim com uma mistura de frustração e compreensão no rosto. Beatrice, ela não te protegeu. Por que você ainda a está protegendo? A pergunta não tinha resposta fácil. Meu celular vibrou com uma nova mensagem. Era da Lucy. Mamãe, o Richard está paranoico com algo que você disse a ele. O que você disse a ele sobre o dinheiro? Estamos no aeroporto esperando nosso voo e ele não para de checar a mala. Sorri e mostrei para Emily. Eles estão em pânico. Emily riu baixinho. Perfeito. Deixe-os remoer um pouco. Eles merecem depois de tudo. Não respondi. Pela primeira vez, deixei Lucy esperar. Sentir a incerteza, a preocupação, a impotência. 1 hora depois, outra mensagem chegou. Mamãe, por favor, me responda, tem algo errado com o dinheiro? O Richard disse que algumas das notas parecem estranhas. Dessa vez respondi com firmeza. Lucy, você decidiu me roubar e ir embora sem dar explicações. Agora você terá que arcar com as consequências das suas escolhas. Boa viagem. O telefone tocou quase imediatamente. Era Lucy, com um desespero palpável. Atendi dessa vez com Emily ao meu lado para me dar apoio moral. Mamãe, o que está acontecendo? Por que você está falando assim? Tem alguma coisa sobre esse dinheiro que a gente precisa saber? Lucy, minha querida, foi você quem decidiu que minha vida já estava acabada, que eu não merecia nenhuma explicação, que eu deveria simplesmente aceitar ser roubada e abandonada por você. Minha voz estava calma, controlada, completamente diferente da mulher despedaçada daquela manhã. Agora eu escolho não te dar explicações. Mas nós somos família. Você não pode fazer isso com a gente. A voz dela falhou num soluço que antes teria instantaneamente amolecido meu coração. Mas agora, com a clareza que vem de chegar ao fundo do poço, eu conseguia ouvir a manipulação por trás das suas lágrimas. Lucy, hoje de manhã você disse que merecia o dinheiro mais do que eu por causa da sua juventude. Agora pegue e seja feliz. Mamãe, por favor, me diga o que há de errado com o dinheiro. O desespero dela era palpável pelo telefone. Uma parte de mim queria ceder e explicar, protegê-la como sempre fiz, mas Emily apertou minha mão e me lembrou com o olhar de tudo que eu havia sofrido naquela manhã. Lucy, quando você escolheu me roubar, perdeu o direito à minha proteção contra as consequências. Encerrei a ligação com as mãos firmes. Emily me abraçou. Beatrice, estou tão orgulhosa de você. Você está descobrindo a sua própria força. O resto da tarde transcorreu em uma estranha calma. Pela primeira vez em anos, eu não estava consumida pelo que Lucy precisava, pelo que Lucy sentia, pelo que a faria feliz.
Eu estava centrada em mim mesma, nas minhas próprias emoções, nas minhas próprias necessidades. Era uma sensação tão desconhecida que quase me deixou tonta. Emily foi embora às 5, mas só depois de me fazer prometer que ligaria se me sentisse fraca ou tentada a resgatar Lucy das consequências de suas escolhas. Lembre-se, Beatrice, você não é responsável por resolver os problemas que os outros criam. Naquela noite, servi uma taça de vinho tinto que eu estava guardando para um momento especial e sentei na minha varanda assistindo ao pôr do sol. O céu mudou para tons de violeta e laranja, enquanto eu refletia sobre o dia mais estranho da minha vida. Eu havia perdido minha filha, mas eu havia encontrado algo que não sabia que tinha perdido: minha própria dignidade. Meu telefone não parou de tocar a noite toda. Ligações da Lucy, mensagens do Richard, até um recado de voz da Lucy, chorando e implorando para que eu explicasse o que estava acontecendo. Cada alerta era mais fácil de ignorar do que o anterior. A cada ligação ignorada, eu sentia que estava recuperando uma parte de mim que eu havia entregado livremente anos atrás. Às 10 horas, recebi uma mensagem que me fez sorrir de verdade. Beatrice, o dinheiro é falso? É tudo falso? Como você pode fazer isso com a gente? Outra xícara de café caseiro. Sim, ela tinha sido como um anjo quando eu mais precisei. Não entrei em detalhes, mas algo no meu tom deve ter insinuado o sofrimento que eu havia passado. Crianças às vezes nos decepcionam, Beatrice. Elas presumem que, por termos lhes dado a vida, cumpriram seu dever. Esquecem que o verdadeiro amor é recíproco, não uma dívida a ser cobrada indefinidamente. Suas palavras foram como um bálsamo suave em feridas ainda abertas. Seu filho também. Meu filho mais velho não fala comigo há 3 anos porque me recusei a emprestar dinheiro para um negócio que eu sabia que iria falir. O mais novo só aparece quando precisa de alguma coisa. Ela suspirou profundamente. No início, a dor me consumiu, mas eventualmente percebi que estava sofrendo por filhos que não existiam mais, por relacionamentos que viviam apenas na minha imaginação. Suas palavras me atingiram como uma epifania. Eu também estava de luto por uma Lucy que talvez nunca tenha realmente existido. Por um vínculo entre mãe e filha que fora uma ilusão construída sobre a minha necessidade de ser amada e a necessidade dela de ser apoiada. Como você seguiu em frente? Comecei a viver para mim mesma, comecei a pintar, entrei para um clube do livro, fiz novas amizades com pessoas que me apreciam por quem eu sou, não pelo que eu poderia oferecer. Ela apontou para as rosas ao nosso redor. Este jardim é o meu orgulho. Cada rosa que desabrocha é uma pequena vitória pessoal. Não preciso mais da aprovação dos meus filhos para me sentir digna. Voltei para casa me sentindo renovada. Pela primeira vez em décadas comecei a fazer planos que não envolviam Lucy. Desenterrei folhetos de viagens que havia guardado por anos. Itália, França, Japão, lugares que sempre desejei conhecer. Mas adiei porque o dinheiro seria melhor investido no futuro de Lucy. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Emily. Beatrice, como você está se sentindo hoje? Sua voz irradiava genuína preocupação. Me sinto livre. Por mais estranho que pareça, é a palavra mais precisa. Fico muito feliz em ouvir isso. Você teve notícias deles? Inúmeras mensagens desesperadas. Eles estão presos na Costa Rica, sem dinheiro de verdade. Uma parte de mim se sente culpada, mas a maior parte se sente satisfeita. É natural sentir satisfação quando a justiça é feita, mesmo que inadvertidamente. Emily tinha o tipo de sabedoria que vem dos jovens que observaram a vida atentamente. Você vai ajudá-los a voltar? Essa era a pergunta de $1 milhão. A Beatrice, de uma semana atrás, já estaria no banco, transferindo dinheiro para uma passagem de volta, pedindo desculpas pelo dinheiro falso em casa, prometendo: isso jamais se repetiria. Mas a Beatrice de hoje era diferente. Eu não sabia exatamente o que o futuro me reservava, mas sabia que qualquer escolha que eu fizesse seria minha, baseada no que era melhor para mim, não no que se esperava de mim como mãe.
Era um pensamento revolucionário vindo de uma mulher que passou 45 anos colocando as necessidades da filha acima das suas. Naquela tarde, sentei-me à minha escrivaninha e escrevi uma carta, não para Lucy, mas para mim mesma, para a mulher que eu tinha sido, agradecendo-lhe por todos os seus sacrifícios, mas também me despedindo. Era hora de conhecer a mulher que eu poderia ser se vivesse verdadeiramente para mim mesma. A carta que escrevi naquela tarde foi a mais honesta que já compus. Querida Beatrice do passado, começava ela, quero agradecer por tudo o que você fez, acreditando que era certo. Você trabalhou incansavelmente. Você se sacrificou sem limites. Você amou incondicionalmente. Mas também quero lhe dizer que é hora de descansar. É hora de outra Beatrice assumir o comando. Alguém que sabe que amar não significa se aniquilar. Enquanto eu escrevia, lágrimas caíam sobre o papel, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, uma despedida da versão de mim mesma que carregava um fardo pesado demais por tempo demais. Cada palavra que eu escrevia era como tirar uma pedra que eu carregava nos ombros há décadas. O telefone tocou novamente. Desta vez, escolhi atender. Não por fraqueza ou culpa, mas para ouvi-los sob minha nova perspectiva. Era Lucy, e sua voz soava completamente diferente. Ela não era mais a mulher arrogante que havia falado no dia anterior. Agora, ela soava como uma criança assustada e desesperada. Mamãe, por favor, precisamos de ajuda. Não temos dinheiro para comida, para o hotel, para nada. Richard está furioso comigo. Ele diz, a culpa é minha por ter confiado em você. Sua voz falhou no final, e por um instante meu instinto materno ameaçou retornar, mas Emily havia plantado sementes de sabedoria que agora floresciam em minha mente. Lucy, há 2 dias você me disse que eu já tinha vivido minha vida e que você merecia meu dinheiro mais do que eu. O que mudou? Minha voz estava calma, sem nenhum traço da mulher desesperada que atendera o telefone na manhã anterior. Mamãe, eu não quis dizer isso. Eu estava nervosa. Richard me pressionou para falar assim. Ah, então não era realmente a sua opinião. Você só estava agindo sob pressão. Fiz uma pausa deliberada. Diga-me, Lucy, quantas das coisas que você me disse nos últimos 5 anos foram realmente suas opiniões e quantas foram pressão do Richard? O silêncio do outro lado da linha me deu a resposta que eu precisava. Minha filha estava vivendo uma mentira há tanto tempo que provavelmente não conseguia distinguir seus próprios sentimentos daqueles que Richard havia plantado nela. Mas isso não mudava o fato de que ela havia escolhido me magoar. Mamãe, eu sei que erramos, mas somos família. Família se perdoa, certo? Era o argumento clássico, a manipulação emocional que já havia funcionado inúmeras vezes. Mas desta vez, meus ouvidos estavam treinados para detectá-la. Lucy, família também se respeita, se importa e se protege. Quando você decidiu roubar minhas economias. Quando você me disse que eu não tinha mais o direito de sonhar com minha própria casa. Quando você me abandonou como se eu fosse lixo. Onde estava aquele amor de família? Mas aí você armou uma cilada para nós. Você nos deu dinheiro falso de propósito. Sua voz agora carregava um toque de indignação que eu achei quase cômico. Lucy, eu guardava dinheiro em um cofre na sua casa porque confiava em você. O fato de você ter escolhido roubá-lo não foi minha culpa. E o fato de ser falso? Vamos chamar isso de justiça divina. Justiça divina. Somos sua família. Você deveria nos amar incondicionalmente. E eu amei. Por 45 anos. Mas acontece que meu amor incondicional não gerou amor incondicional em troca. Gerou engano, roubo e abuso. Desliguei o telefone, sentindo uma calma desconhecida. Pela primeira vez na minha vida adulta, estabeleci limites firmes e os defendi sem pedir desculpas. Foi inebriante como descobrir músculos que eu nem sabia que tinha. Naquela noite, liguei para a agência de viagens e reservei uma excursão pela Itália para o mês seguinte. Eu sonhava em ver as ruínas romanas, vagar pelas ruas de Florença, degustar vinhos na Toscana. Por anos adiei esse sonho porque o dinheiro era melhor investido nas emergências da Lucy. Agora eu entendia que minha própria felicidade era tão importante quanto a das minhas filhas.
Aliás, cuidar de mim mesma me tornou mais forte, mais completa e capaz de dar amor genuíno em vez de amor desesperado. Emily veio me visitar naquela noite com uma garrafa de champanhe. Estou celebrando seu renascimento, disse ela, com um sorriso radiante. Brindamos na minha varanda enquanto as estrelas piscavam uma a uma no céu noturno. Beatrice, tem algo que eu quero te dizer. Ontem, vendo você retomar sua vida, você me inspirou. Eu estava em um relacionamento tóxico com um homem da faculdade, e seu exemplo me deu a coragem de terminar. Suas palavras me encheram de um orgulho diferente de tudo que as conquistas de Lucy já haviam me proporcionado. Era um orgulho que nascia de ser um exemplo positivo, de ajudar alguém a encontrar sua própria força através da minha, e não da minha fraqueza. Emily, isso me deixa tão feliz. Às vezes, as lições mais valiosas vêm das experiências mais dolorosas. Você acha que Lucy vai aprender alguma coisa com isso? Era uma pergunta que eu também me fazia. Não sei, e decidi que não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade agora é comigo mesma. Se ela aprender, será porque ela escolher, não porque eu a forcei. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não olhei meu celular antes de dormir. Não me preocupei se Lucy estava bem, se precisava de alguma coisa, se estava brava comigo. Concentrei-me nos meus próprios planos, nos meus próprios sonhos, na mulher que eu estava descobrindo que poderia me tornar quando vivesse para mim mesma. 3 meses depois, eu estava sentada em um terraço com vista para o Mediterrâneo, na costa de Cinca, Itália, saboreando um espresso perfeito enquanto o sol da tarde tingia o mar de tons dourados e rosados. Eu havia explorado Roma, Florença, Veneza, cada cidade mais deslumbrante que a anterior. Cada dia confirmava que eu tinha feito a escolha certa. Meu celular estava cheio de fotos de lugares que eu ansiava visitar há décadas, refeições requintadas que saboreei sem pressa, momentos de paz absoluta que finalmente aprendi a valorizar. Não tinha notícias de Lucy ou Richard desde aquele último telefonema desesperado da Costa Rica. Emily mencionou que sua mãe soube por um vizinho que eles haviam voltado para casa, mas não tentaram entrar em contato comigo. Era como se finalmente tivessem percebido que a fonte havia secado, que a mulher que fora sua fonte inesgotável de cuidado e recursos por 45 anos não existia mais. No início, aqueles primeiros dias de silêncio foram difíceis. 45 anos de preocupação constante não desaparecem da noite para o dia. Eu acordava pensando em ligar para ela, checava meu celular compulsivamente, sentia uma estranha inquietação por não saber se ela estava bem. Mas, gradualmente, essa inquietação se transformou em algo completamente diferente. Liberdade. A mulher que agora tomava um expresso na Itália aprendeu a acordar todas as manhãs, se perguntando o que a faria feliz naquele dia. Não o que precisava fazer para manter a paz com os outros. Descobri minhas próprias opiniões sobre arte, sobre comida, sobre política. Opiniões que eu havia silenciado por muito tempo para evitar conflitos com Lucy e Richard. No Museu Uffizi, em Florença, fiquei 1 hora inteira contemplando o nascimento de Vênus, de Botticelli, sentindo uma profunda conexão com a deusa emergindo do mar, renascida, completa e bela. Pela primeira vez, entendi que eu também estava renascendo, emergindo das águas turvas de um relacionamento tóxico para reconhecer minha própria beleza interior. A turnê havia terminado na semana anterior, mas eu decidira prolongar minha estadia. Não porque não quisesse voltar para casa, mas porque pela primeira vez na vida eu podia tomar decisões baseadas unicamente nos meus próprios desejos. Eu tinha dinheiro, saúde e liberdade. Por que não aproveitar? Meu celular vibrou com uma mensagem da Emily. Beatrice, como está sua aventura italiana? Sentimos sua falta por aqui, mas fico tão feliz em saber que você está vivendo a melhor fase da sua vida. Eu vinha enviando fotos e atualizações para ela durante toda a viagem. Ela havia se tornado algo que eu nunca imaginei ter. Uma amizade genuína, construída sobre afeto mútuo, não por obrigação familiar. Respondi com uma foto do pôr do sol que eu estava admirando. Emily, querida, cada dia aqui me ensina algo novo sobre mim mesma.
Hoje aprendi que prefiro vinho tinto ao branco, que consigo caminhar 5 quilômetros sem me cansar e que sou mais corajosa do que acreditava. Voltarei na semana que vem, mas já estou planejando a próxima viagem. Era verdade. Folhetos sobre o Japão me esperavam no hotel. Planos para um cruzeiro pelos fiordes noruegueses, uma lista de destinos que eu vinha anotando durante as noites tranquilas em cidades estrangeiras. Pela primeira vez na vida, o futuro me animava em vez de me assustar. O garçom se aproximou para perguntar se eu queria mais alguma coisa. Em meu italiano básico, que eu vinha praticando durante a viagem, pedi a conta. Eu havia aprendido algumas frases essenciais e cada vez que conseguia me comunicar com sucesso em outro idioma, sentia como se fosse uma pequena vitória pessoal. Beatatrice, a enfermeira, estava se tornando Beatatrice, a viajante. Beatatrice, a aventureira. Beatatrice, a mulher que vivia para si mesma. Caminhando de volta para o meu hotel pelas ruas de paralelepípedos, pensei na carta que havia escrito meses atrás para o meu eu do passado. Era hora de escrever outra, desta vez para o meu eu do futuro. Querida Beatatrice do amanhã, comecei a rascunhar mentalmente. Espero que você sempre se lembre de que merece amor, respeito e felicidade. Espero que você nunca mais confunda ser necessária com ser amada. Espero que você continue a escolher a sua própria paz em vez da culpa que os outros tentam impor. Ao chegar ao hotel, parei diante do espelho do saguão. A mulher que me encarava tinha os cabelos levemente despenteados pela brisa do mar, as bochechas coradas pelo sol italiano e algo em seus olhos que eu não via há anos. Genuína autossatisfação. Não a satisfação de agradar a alguém, mas a profunda satisfação de ter escolhido a própria felicidade. Subi para o meu quarto e sentei na varanda com vista para o mar. Amanhã pegaria o trem de volta para Roma, depois voaria para casa e começaria o próximo capítulo da minha vida. Mas eu não temia mais o futuro. Eu havia aprendido que, quando você vive para si mesma, tomando decisões por amor próprio em vez de medo do abandono, o futuro se torna uma aventura em vez de um fardo. Peguei meu telefone e enviei uma última mensagem para Emily. Hoje, não preciso da permissão de ninguém para ser feliz. Até breve. Era mais do que uma atualização de viagem. Era uma declaração de independência emocional. O manifesto de uma mulher que aprendeu a viver sem se desculpar por existir. 6 meses depois de voltar da Itália, eu estava em frente ao espelho do meu novo apartamento, ajeitando um colar de pérolas que havia comprado numa pequena joalheria em Veneza. Era sexta-feira à noite e eu tinha um encontro. Aos 68 anos, depois de décadas acreditando que o amor romântico não era mais para mim, conheci Javier no clube do livro ao qual me juntei após a minha viagem. Javier tinha 70 anos e era viúvo há 5, e quando ele olhou para mim, viu Beatatrice, a mulher. Não Beatatrice, a mãe disponível, nem Beatatrice, a fonte de renda. Nossas conversas giravam em torno de livros, viagens e sonhos que ainda queríamos realizar. Era revigorante ter conversas em que ninguém precisava de nada de mim, além da minha presença genuína. Esta noite, iríamos jantar num restaurante que eu havia escolhido. Não por ser conveniente ou barato, mas simplesmente porque eu queria frutos do mar e assistir ao pôr-do-sol do terraço à beira-mar. Era uma liberdade pequena, mas profunda. Escolher um lugar baseada unicamente no meu gosto. Meu apartamento era menor do que a casa em que morei por anos, mas era inteiramente meu. Cada móvel, quadro e planta havia sido escolhido porque eu gostava, não porque serviria às futuras visitas de Lúcia. As paredes estavam adornadas com fotografias das minhas viagens. O Coliseu de Roma, os canais de Veneza, os Alpes suíços cobertos de neve que visitei no mês passado. Emily vinha todos os domingos para o chá. Ela havia se tornado a filha do meu coração que eu nem sabia que precisava. Uma relação construída sobre afeto genuíno e respeito mútuo. Ela compartilhava seus estudos de psicologia, seus planos de se especializar em terapia familiar, e eu compartilhava histórias das minhas aventuras e dos livros que estava lendo. Era uma relação
relação equilibrada, onde tanto dar quanto receber pareciam naturais. Beatrice, cada vez que te vejo, você parece mais radiante, Emily havia dito na semana anterior. É como se você tivesse encontrado uma fonte interior da juventude. Ela tinha razão. Não era que eu parecesse mais jovem fisicamente, mas havia algo na minha postura, no meu andar, na minha voz, que refletia uma confiança que eu nunca havia tido. 3 meses atrás, recebi uma carta de Lucy. Uma carta de verdade, não uma mensagem de texto ou uma ligação. Ela se desculpou por tudo, explicou que havia deixado Richard depois de perceber sua manipulação e pediu uma chance para reconstruir nosso relacionamento. Suas palavras soavam sinceras, vulneráveis, muito diferentes da mulher arrogante que me roubou e me abandonou. No entanto, essa nova Beatrice havia aprendido a reconhecer a diferença entre remorso genuíno e manipulação emocional. Não respondi imediatamente. Em vez disso, compartilhei com Emily e minha terapeuta. Sim, eu havia começado a terapia para lidar com 40 anos de codependência, e ambas me ajudaram a analisar não apenas as palavras, mas as intenções por trás delas. Após refletir cuidadosamente, enviei uma resposta curta, porém clara. Lucy, agradeço seu pedido de desculpas e fico feliz em saber que você saiu de um relacionamento tóxico, mas preciso de mais tempo para me curar antes de considerar reconstruir nosso relacionamento. Se seu arrependimento for genuíno, você entenderá que o perdão é um processo que não pode ser apressado. Desejo-lhe tudo de bom em sua nova vida. Não tive notícias dela desde então, e isso me deixou intrigada. Paz. Se ela tivesse realmente mudado, respeitaria meus limites e minha necessidade de espaço. Se não tivesse mudado, acabaria tentando me pressionar novamente, confirmando exatamente o que eu já suspeitava sobre suas intenções. A campainha tocou e senti uma emoção inesperada. Não o pavor que pairava sobre as visitas do passado. Era Javier, pontual como sempre, com um sorriso que me lembrou por que eu havia decidido abrir meu coração para o amor novamente nesta fase da vida. Não por necessidade, mas porque eu havia descoberto que, quando o amor vem da plenitude, é uma dádiva, não um desejo desesperado. Beatrice, você está deslumbrante, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Ele vestia uma camisa branca impecável que realçava seu bronzeado de golfe e aqueles olhos cinzentos que sempre carregavam uma mistura de admiração e ternura sincera. Obrigada, Javier. Você também está muito bonito. Caminhando até o carro dele, percebi como essas borboletas no estômago eram completamente diferentes da ansiedade constante que eu carregava há anos. Essas borboletas no estômago nasceram da empolgação, da expectativa de uma noite agradável com alguém que realmente valorizava minha presença. Não eram as borboletas do medo do abandono ou da rejeição. No restaurante, compartilhando uma garrafa de vinho branco e conversando sobre o livro que ambos tínhamos terminado naquela semana, percebi que essa era a vida que eu tanto merecia. Uma vida onde minha voz importava, meus gostos eram respeitados e eu não precisava me preocupar em manter a paz. Beatrice, tem algo que eu queria te dizer, disse Javier, enquanto o sol se punha atrás de nós, pintando o céu com tons que me lembravam meus pores do sol na Itália. Esses meses com você foram os mais felizes que vivi em anos. Não porque você me completa, somos completos individualmente, mas porque escolhemos compartilhar nossas vidas por inteiro. Suas palavras me tocaram profundamente, exatamente o que eu precisava ouvir, que eu era amada por quem eu era, não pelo que eu poderia oferecer. Javier, eu sinto o mesmo por você. Aprendi que o amor verdadeiro não machuca, não exige, não esgota, nutre, honra, celebra. Naquela noite, caminhando para casa de mãos dadas com Javier e sob as estrelas, refleti sobre a jornada que me trouxera até ali. A traição de Lucy fora o presente mais doloroso e, ao mesmo tempo, mais valioso da minha vida. Ela me despertou de um pesadelo de décadas de codependência disfarçada de amor. E agora, aos 68 anos, eu havia aprendido a verdade suprema. Você não precisa da permissão de ninguém para viver sua vida plenamente.